Seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Zago e você está na Golden Cast. Hoje aí fazendo a segunda da pergunta, respondendo as perguntas aí suas dos nossos seguidores, dos nossos alunos, né? E para continuar avaliando o que está acontecendo no mercado. Então, da semana passada para essa semana, praticamente não aconteceu nada nos mercados. Os mercados estão andando de lado. Os investidores e os analistas ainda não têm nenhum indicador com certeza do que está acontecendo, mas a gente já começa a aparecer aí alguns indicadores de que nós vamos ter um rally de alívio. Mas isso vai ficar para as perguntas. Então, vamos começar? Então, segue aí. Primeira pergunta. O Tesouro Direto seria a melhor opção para investir, já que o mercado está sacudido devido à guerra e logo mais vem as eleições? Então, seria melhor aí você estar investindo em Tesouro Direto? Na verdade, dentro do mercado de lateralização, ou do mercado de baixa, ou do mercado de alto, o Tesouro Direto não perde a força. Então, é um investimento de menos risco, é um investimento que vai te dar um retorno mínimo, por isso que ele é de baixo risco. Então, risco e retorno ele sempre está associado à mesma coisa. Então, se você tem um alto risco, você provavelmente vai ter um alto retorno. Se você tem um baixo risco, você vai ter um baixo retorno. Então, colocar dinheiro dentro de tesouro, de letra de câmbio e de investimentos de mais baixo risco é uma boa, sim, mercado de lateralização, porque a gente pode ficar aí pelo menos 1, 2 anos aí andando de lado. E 1, 2 anos andando de lado e não ganhando nada, nem o mínimo, já é difícil, né? Então, o mercado de lateralização dentro da escola aqui, eu costumo falar que é o mercado mais difícil, porque você tem sinais de alta e sinais de baixa aí direto. Então, se você fica perdido, se você está comprado e o mercado ele te dá uma indicação mais forte de baixa, aí você acaba vendendo e tomando esse prejuízo, realizando prejuízo. E se ele dá uma indicação de alta e você perdeu a entrada da alta, você vai acabar comprando aí num topo e aí ele vai dar uma corrigida e você vai ficar um período aí de tempo maior numa posição de perda. Então, vale a pena sim você estar investindo em tesouro direto. Aí nos mercados americanos é bem comum você ver os investidores falando, os investidores de mais alto nível falando, que hora que se começar a quebradeira aí do mercado, a maioria dos investidores institucionais vão correr aí para a segurança, que é comprar o tesouro americano, tá? Eu não acredito que vai ser uma segurança, tá? Por quê? Porque se a gente for ter aí a quebra dos mercados, o governo ele depende do retorno das empresas, ele depende do consumo para taxar, ele depende das empresas produzirem para taxar. E se a gente for entrar numa recessão ou numa estagnação, o governo americano já tem uma dívida muito grande para estar pagando. Acho que está em 30 trilhões de dólares a dívida dela. E se ela não conseguir pegar o retorno aí das taxações e coisa e tal, ela não vai conseguir pagar o serviço da dívida. E não pagando o serviço da dívida, ela tem ainda o serviço aí dos bonds, né, dos tesouros. Se ela não conseguir pagar, ela entra em default. Então, a minha tese, a minha análise é que o governo americano ele vai continuar imprimindo dinheiro. E se ele vai continuar imprimindo dinheiro e inflacionando os mercados, não tem como a empresa cair de valor, não tem como ela perder valor. Como que o produto que a empresa fabrica fica mais caro, mas a empresa que fabricou fica mais barato? Não faz sentido. Então eu acredito aí que, apesar de você estar querendo investir nos tesouros direto, que é uma segurança, eu recomendo, eu não acredito que a gente vai ter o crash que os caras estão falando que nós vamos ter. Porque eles não podem fazer esse crash agora, eles não conseguem fazer esse crash agora, porque senão a economia americana vai para o ralo, eles entram em default, o mundo inteiro entra em default, e eles não vão fazer isso. Então, eu estou apostando que eles vão imprimir mais dinheiro aí e vai inflacionar tudo, e a hora que tiver super inflacionado, quem viveu aí no Brasil mais tempo, sabe, a hora que está no limite, as pessoas não aguentam mais 500, 600, 700% ao mês, aí que a gente resolve alguma coisa, porque aí a gente já está falando de revolta, a população aí querer tacar fogo em tudo. Então é isso, estou apostando nessa tese, certo? Segunda pergunta,
teremos um rally de alívio ou uma virada de mercado? Então, o que nós estamos vendo hoje é um rally de alívio ou é uma virada de mercado? Bom, se você for olhar aqui os gráficos aqui comigo, ó, se você for olhar os gráficos, o que nós temos aqui para Bitcoin, né? Para Bitcoin, o que nós temos? Nós temos aqui um gráfico, que é um gráfico de lateralização, com uma saída aqui dessa acumulação aqui, que possivelmente é uma acumulação de continuação, certo? Então, a gente tentou sair desses níveis chegando a 32 mil dólares e tivemos a rejeição. Isso é um indicador claro que a gente ainda não está pronto para começar a ter um processo de reversão. Não está pronto ainda. E agora, no dia de hoje, a gente está tendo um segundo aí, tentativas de romper os 32 mil dólares. Dentro do RSI a gente ainda tem espaço aí para estar voltando. Tem um Golden Cross que é mais bonito do que o Golden Cross que aconteceu antes, tá? E isso aqui tá tudo dentro desse processo aqui, ó, que se a gente for transformar em dias aí os candles, a gente está dentro de um processo que ele é um processo maior, que é essa linha preta aqui, ó, que agora eu vou transformar ela em pontilhada. Então, para a gente começar a sonhar num processo de reversão, a gente primeiro tem que sair dessa angulação aqui, ó, tá? Que é essa linha preta que a gente está pegando aqui nos 32.300, 32.500, e a gente tem mais uma resistência que é essa linha preta que vem lá do topo de 2017, aqui atrás, certo? O topo de 20 mil dólares aqui de 2017, e a gente vai passar pelos fundos aí que estava acontecendo aí no meio do ano passado, certo? Se você seguir essa linha aqui, você vai ver que a gente pega essa rejeição aí que aconteceu na semana passada, é a rejeição dessa linha aí que está acontecendo, e então a gente tem que passar por ela e pela linha, essa linha pontilhada aí. Então, provavelmente a gente vai ter um rally de alívio, não um rally uma reversão de mercado, tá? E aonde que estão os meus targets de venda? Estão aqui perto dos 37, 38 mil dólares, que antes era o suporte passado, da acumulação passada, certo? Então, Bitcoin chegando a 38 mil dólares é um preço aí importante para você estar vendo, para você estar querendo fazer vendas, tá? Porque nesses níveis você tem muita resistência, tá? Olhando aí para o mercado americano, né? Se você for olhar para o mercado americano aí, a gente está acumulando embaixo aqui da média de 200, dentro desse canal aqui de baixa, tá? Então a gente tem um canal de baixa aqui, foi formado, a gente está acumulando aqui para baixo da linha de 200, da média de 200. E isso aqui ainda não pode ser considerado uma reversão, apesar de a gente ter um fundo duplo aqui, hein? Um fundo duplo. Quando que a gente vai começar a acreditar numa reversão? Aqui, a hora que os nossos preços, aí, a nossa pontuação no S&P aí, tiver para cima de 4.500. 4.500 a gente começa a sonhar aí num processo de reversão. Certo? Então, eu acho que foi respondido. Por enquanto, rally de alívio, hein? Não fique muito excitado, muito empolgado, que provavelmente a gente ainda vai ter mais um pouco aí de baixa antes de começar a melhorar as coisas. Certo? Comprar Bovespa, cripto ou ficar em dólar? Que eu faço agora num mercado desse? Eu compro Bovespa, compro cripto ou fico em dólar? Né? Então, dentro desse cenário aí de indefinição, eu acho que a melhor opção aí é ficar parte em dólar e parte dentro da Bovespa. A cripto não, hein? Porque a cripto é muito mais volátil. Então, dentro da Bovespa aí a gente tem setores muito fortes e muito consolidados para estar perdendo essa oportunidade. Para caso o mundo venha necessariamente aí precisar de mais comida, precisar de mais ferro, mais minério, a gente tem setores estratégicos muito importantes no Brasil de fornecimento de comida e fornecimento de matéria-prima, coisa que não vai ser, mesmo que o mundo aí tenha uma estagnação ou uma crise, alguma coisa assim, provavelmente esses setores aí eles vão ser os últimos a serem afetados, porque as pessoas precisam comer e precisam usar ferro para construção, para um monte de outras atividades aí que provavelmente não vão parar, mesmo numa recessão. Então, eu ficaria parte aí em dólar, porque o dólar está barato,
e parte em Bovespa, mas também com toda aquela cautela ali, certo? E olhar a cripto, porque a cripto em algum momento aí desse período até o final do ano a gente vai ter uma indicação mais clara aí de reversão, certo? Próxima pergunta. Afinal, qual o mercado? Afinal, o mercado tá barato ou tá caro? Vai cair mais? Todo mundo quer saber essa pergunta, né? Se o mercado tá barato ou tá caro. Então, falando aí, fundamentalmente falando, o mercado tá barato, tanto o mercado americano quanto o mercado brasileiro. O mercado tá barato, fundamentalmente falando, por quê? Porque dentro de um processo de expansão de base monetária, as empresas elas deveriam acompanhar esse processo de expansão de base monetária, que foi o que a gente viu acontecendo na recuperação em V lá do Paulo Guedes, né? E nos mercados americanos, que você vê o crash e você vê a recuperação feita pelos bancos centrais, que é a expansão do banco americano. A questão toda que tem os bancos não retraíram ainda, não fizeram uma contração de base monetária. Então, se eles ainda não fizeram uma contração de base monetária, ainda não deveria estar acontecendo a queda. A queda está acontecendo como uma antecipação da possível contração da base monetária, certo? Então, o que nós estamos vendo o mercado se antecipando esse tipo de coisa, que ainda não aconteceu de fato. O Fed ainda não vendeu as reservas que eles tinham comprado, eles não fizeram nada demais, eles subiram em 2% só a taxa de juros. Então, eu acredito que as bolsas elas estão baratas, mas se realmente os governos continuarem, o governo americano ou o governo brasileiro continuar aumentando taxa de juros, estressando o mercado, aí sim a gente vai poder ver um crash de verdade, porque aí os investidores eles entram no modo de sem risco nenhum e eles recolhem todos os lucros que eles têm, esperando a tormenta passar, esperando o tufão passar, destruindo casa, tirando todo mundo aí do mercado, para depois eles voltarem. Quando eles fazem esse movimento de arrancar tudo que tem no mercado para segurar o valor, aí sim a gente tem o crash, coisa que não está acontecendo ainda. Não está acontecendo ainda. Então, por enquanto, eu acho que o mercado está barato, vale a pena você estar vendo, vale a pena você estar investindo com mais cautela, tá? Pergunta número 5. A guerra na Ucrânia vai acabar como? Putz, não sei como é que a guerra na Ucrânia vai acabar. Mas o que a gente está vendo aí é que as armas que estão sendo fornecidas para a Ucrânia não estão parando. Eu vejo aí os Estados Unidos mandando cada vez mais mísseis e equipamentos e armas. A Polônia acho que mandou, a Finlândia mandou mais, a Turquia mandou um Bayraktar. Não sei se vocês conhecem o Bayraktar, né? Que é aquele aviãozinho drone, está sendo maior famoso por causa da guerra. Talvez esse seja um lapso aí para a gente ver como é que vão ser travadas as guerras agora. Talvez as guerras futuras a gente não tenha nem mais soldado fazendo guerra, seja tudo de drone, que passa um monte de aviãozinho em cima da sua cabeça e joga um monte de bomba especificamente nos locais que eles gostariam de jogar. Então, eu não acho que a guerra vai acabar tão cedo, porque a Rússia ainda está fazendo muito esforço e não está dando aí indicações que vai parar de mandar aí pessoal para a guerra, mas a guerra precisa acabar de alguma forma, né? E eu não acredito que a Rússia tenha mais capital financeiro aí para bancar pelo menos mais um ano. Um ano eu acho que é muito, eles não conseguem fazer isso, ainda mais aí com o inverno acontecendo, com o corte dos gases, com a substituição aí dos oleodutos e dos gasodutos dentro da Europa. Então eu não acredito que eles vão continuar durante mais um ano. Então talvez o próximo ano aí a gente tenha outra guerra, mas não essa. Certo? Sexta pergunta. A Gala Games. Estou perdendo dinheiro nessa moeda. O que você acha dela? Então, a Gala Games eu conheço, né? Gala Games é uma moeda aí de uma empresa que faz jogos de videogame e inclusive eu tenho Gala Games, né? E gosto da Gala Games, é uma empresa séria. Inclusive ela tá lançando aí nesse mês, acho que vai ser no final desse mês, um jogo dentro da Epic Games, que vai ser um Battle Royale,
né? No estilo do Fortnite, do PUBG, né? Que é o PlayerUnknown's Battlegrounds, né? Então, eles vão soltar um jogo, que é um Battle Royale, dentro do universo de cowboy, de faroeste, e parece bem bacana. Eu acho que é o primeiro grande jogo que a empresa vai lançar, e ela é uma empresa que está totalmente ligada à Web3, né? A criptografia, a parte descentralizada, coisa e tal. Então, é legal você ver esses movimentos. O primeiro jogo é a mesma coisa que a Riot Games. A Riot Games nasceu, né, da racha que aconteceu dentro dos desenvolvedores da Dota, All Stars, né, que era um monte de adolescente que fazia mapa de jogo de Warcraft 3. E o primeiro jogo deles foi o League of Legends. Hoje o League of Legends é multibilionário. Multibilionário. E a gente viu aí em 2009 para cá. Faz 13 anos aí que a gente está vendo a empresa sair do nada e virar multibilionário. Então a Gala Games, o primeiro jogo dela, se for muito bem recebido, né, recepcionado pela comunidade game, isso aí vai ser um indicador fortíssimo aí para que a moeda vá voltar, hein? Eu acho que ela está em 20 centavos, 10 centavos, entre 10 centavos e 20 centavos, mas é uma boa moeda. Eu gosto da Gala Games. Certo? China irá colapsar pela falta de natalidade. Isso é o Elon Musk aí perguntando, né? Então, se você acompanha o Twitter do Elon Musk, o Elon Musk aí é um dos advogados que fala que a China vai colapsar por causa da falta de natalidade. E aí até comentei no Twitter hoje para ele que é bem interessante isso. Porque assim, a China se desenvolveu porque ela investiu fortemente na educação básica. Não sei se você lembra dos tigres asiáticos, de Taiwan, China, Coreia, né? Há 20 anos atrás, eles investiram muito dentro da educação básica. E a educação básica, ela traz um porém. Ela desenvolve a sua economia ao longo dos anos, por isso que a China é potência, não duvide disso. China e Japão só é potência porque eles são super educados. E educados eu digo de tecnicamente falando, né? Ou tecnologicamente falando. Então, ela traz um desenvolvimento econômico no primeiro passo, só que o segundo passo é que as pessoas mais educadas, elas tendem a ter menos filhos. E tendo menos filhos, quer dizer que a empresa ou as indústrias vai faltar mão de obra, porque ela está acostumada a rodar num nível. E a hora que as pessoas acabam se aposentando, forma-se um grupo de velhos dependente de pensão, que essa pensão precisa ser paga pelo grupo jovem. Só que se tem menos pessoas jovens trabalhando, tem menos arrecadação para manter a população velha. E aí o déficit começa a ficar absurdo, porque as indústrias começam a quebrar, começam a arrecadar menos, o governo tem menos dinheiro para pagar a população mais velha, e aí a economia começa a colapsar, porque os velhos não trabalham, os jovens trabalham, mas tem menos jovem trabalhando, a indústria precisa ter mais, e aí você precisa ter aquela frente de imigração para poder substituir a mão de obra. E isso aconteceu bastante no Brasil na época da colônia, com os imigrantes italianos, com os imigrantes holandeses, europeus no geral. Isso aconteceu bastante nos Estados Unidos, isso acontece bastante na Europa, de você ter imigração para você substituir mão de obra, porque na Europa a base da faixa etária, né, tá invertendo. Isso acaba colapsando a economia, certo? Então eu acho sim que vai acabar daqui uns 20, 30 anos aí, a China vai acabar colapsando, mas aí a gente também tem os Estados Unidos colapsando junto e tá tudo certo. Talvez seja a vez aí do Brasil, hein? Talvez seja a vez do Brasil, já perdeu tantas vezes, mas talvez seja a vez do Brasil. E a última pergunta é: Proof of Work vai ser substituído ou não? Polui demais a Bitcoin e outras moedas? Bitcoin polui demais? Vai ser substituído por Proof of Work? Sim ou não? Então, a ideia é que Proof of Work precisa com que você rode computadores realizando
computação, né? Resolvendo problemas matemáticos. E computador gasta energia. A questão do Proof of Work é que é uma corrida porque quem tem o maior computador. E eu não acredito que isso vá acabar, o Proof of Work não vai acabar. Por que não vai acabar? Porque hoje, inclusive, eu vi uma notícia de que os mineradores de Ethereum estão vendendo Ethereum para comprar mais máquinas que vão ser lançadas pela Intel. Pela Intel. Que eles estão me esperando dobrar o tanto de hash rates, que é o tanto de processos que o computador faz, até o final do ano. Se não me engano, a empresa era a Hive blá blá blá. E era uma empresa americana, que é um conglomerado de mineradores de Ethereum, e eles estão vendendo Ethereum para assegurar o próximo lote de Proof of Work da Bitcoin com a Intel. Então, se a Intel já tem as vendas futuras já realizadas, eles não precisam mais correr atrás de marketing, já está vendido. Tudo que eles vão produzir já está vendido no futuro. Então, se já está vendido, quer dizer que o futuro do Proof of Work já está tudo certo, pelo menos para os próximos anos. E ainda o Léo da escola aqui, um abraço, Léo, falou das empresas que extraem petróleo, que elas extraem petróleo, extraem gás também, e esse gás não é utilizado, geralmente elas jogam para a atmosfera ou queima, que é aquelas queimas que eles têm nas petrolíferas, né? Você já viu aquelas plataformas de petróleo que tem uma chama em cima? É a queima do gás, que eles queimam. Aí você fala, pô, o cara queima o gás? É, porque é melhor queimar o gás do que jogar na atmosfera e poluir, né? Então, as mineradoras de Bitcoin estão pensando em reutilizar todos esses gases que ia ser jogado fora, utilizado para rodar a mineração. Então, esse papo de que polui, que não sei o que a gente precisa... É bom. Por quê? Porque a gente vai para uma alternativa de energia limpa. Mas é tudo besteira. Proof of Work não polui. Proof of Work polui muito menos, por exemplo, que a indústria de alumínio. A indústria de alumínio é a indústria que mais consome energia elétrica do planeta Terra, porque para você refinar o alumínio você precisa de altas cargas elétricas aí para poder fazer o processo acontecer. E ninguém advoga para você parar de usar latinha de refrigerante. Nunca vi. Você lá falar para a Ambev parar de produzir cerveja enlatada. Besteira, certo? Então, não acho que o Proof of Work vai acabar, muito pelo contrário, ela vai ser retransformada, ela vai usar energias aí que estão sendo jogadas fora para continuar produzindo, certo? Então, se você gostou do conteúdo, se você gosta de conteúdo de mercado, de criptografia, clica no like, clica em se inscrever aqui, dá o joinha, valeu!